Olá, mais um episódio do podcast Pode Prescrever. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber aqui para conversar com a gente, mas assim, uma pessoa com tanta experiência, com tanto legado, simplesmente Dr. Ariosto Santos, cirurgião plástico. Eu acho que eu conheço daqui de Vitória, eu não sei se é o primeiro ou um dos primeiros, mas assim, de tempos atrás, de décadas atrás, quando pensava em alguém, pensou no cirurgião plástico, qual o nome que surge na cabeça, né? Doutor Ariosto. E hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. E vamos, primeiramente, eu quero começar, doutor Ariosto. Conta um pouquinho pra gente da sua história, que eu já sei que é rica, né? Como é que chegou aqui hoje Ariosto Santos, cirurgião plástico? Como é que isso começou? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que O honroso agradeço. convite de estar aqui com você. É um prazer enorme falar. Eu gosto de conversar muito, contar a minha história. Eu sempre brinco que meus dois filhos fizeram medicina e cirurgia plástica. Eu tenho sobrinhos que são cirurgiões plásticos. Quando eu fiz medicina, eu não tinha ninguém na minha área que fazia medicina, então eu tinha que pedir para muita gente para assistir cirurgia. Hoje eu brinco, hoje eu olho na minha família, quando senta todo mundo, eu vejo tantos médicos. Aí eu falo assim, nossa senhora, conviver muito comigo é perigoso, que vai fazer medicina. E se for demais, ainda faz cirurgia plástica. É isso aí. E realmente eu acho que muita gente fez, porque é uma coisa que você ama, que você se empolga, você transmite isso para a pessoa e a pessoa começa a voar também naquilo ali, a sonhar com aquilo tudo ali. Certamente. Agora, realmente, a medicina veio para mim de forma inesperada. Eu acho que tem um dedinho de Deus no meio de toda a minha vida, sempre tem um dedinho de alguém lá de cima. Muitas coisas aconteceram na minha vida, eu sempre olhando para trás, eu vejo isso aí. E a medicina foi uma delas. Na realidade, quando eu tinha 11 anos de idade, eu quase morri, porque eu tive uma crise forte de apendicite, né? Mas eu tinha terror de pensar em ir para o hospital. Naquela época, tomar soro era aquele frasco de vidro, né? Eu pensava aquela agulha da minha veia, aquele líquido verde. Eu fiquei em casa 4 dias com aquela dor. O médico naquela época ia em casa, foi me examinar e ele não conseguiu identificar o que era, porque eu falava que não estava doendo, eu escondia, porque eu tinha medo. Né? Me acabou que minha mãe, quando eu estava no 5º dia, ela me pegou, você vai para o hospital, porque senão você vai morrer. Aí eu fui chorando, ela me botou no carro, me levou para o hospital. Naquela época, o hospital de Vitória que existia era o Hospital São José, lá no centro da cidade, perto do Corpo de Bombeiro, lá atrás, hoje é o Hospital Central, mas não tinha os outros hospitais todos, você falar todos aí, não existia nada de rede hospitalar. Né? E o médico botou a mão para o centro cirúrgico, vai operar. E acabou que eu fui uma cirurgia que podia ser simples, que era uma apendicite, que eu deixei complicar, por causa do meu medo, se tornou uma cirurgia enorme, já tinha a apêndice rompido, eu fiquei 1 mês hospitalizado. Na realidade, teve que drenar o pus, a cicatriz me abriu, depois as alças colaram, que naquela época a gente chamava de nó nas tripas, né? Isso. As alças embolaram, tiveram que soltar aquelas aderências. Todas as complicações possíveis. Todas as complicações, e eu fiquei 1 mês no hospital. Realmente, quando eu fui operar, eu tinha 40 e poucos quilos, e no final eu tinha 22 quilos. Então, eu reduzi pela metade meu peso. E foi realmente um trauma muito grande. Mas eu gostava, quando o médico estava fazendo meu curativo, com meu medo naquele internado, não tinha mais como correr, ele cortava o esparadrapinho com a mão. Eu olhava aquilo, como é que ele consegue cortar? Eu pego o trabalho, porque eu não conseguia cortar. E até que um dia ele cortou, eu peguei também e cortei. Aí ele falou, acho que você vai fazer medicina, hein? Aí eu falei, eu não estou aqui porque eu tenho medo, como que eu vou fazer medicina? Né? E acabou que eu comecei a me interessar por aquilo ali. Plantou a primeira sementinha. Sementinha, você vê com uma coisa besta. Você vê com medo me levou, como é que os dedos, é tudo encaminhado de alguma forma. Com certeza. E aí, eu comecei, como eu lia muito nessa idade minha de 11 anos, eu gostava muito de ler, e eu lia, às vezes, livro em um dia. Eu conseguia ler um volume absurdo de coisas. Gostava muito de ler. Mas o que aconteceu? Eu lia muito sobre guerras, história da humanidade, história do mundo e as guerras. E eu fui aprender que teve algumas guerras atrás, na época da Primeira Guerra Mundial, quando a anestesia era incipiente, não se tinha nada ainda, mas alguns médicos, principalmente britânicos, começaram a fazer reconstruções enormes em pacientes que explodiam aquelas bombas, destruir o rosto todo, destruir o corpo. Sim. E eles começaram a fazer cirurgias, mesmo sem ter uma estrutura adequada, mas faziam. Esses médicos foram muito famosos, são médicos muito conhecidos na cirurgia plástica, e foram condecorados pela rainha pelo trabalho deles. Depois vieram a Segunda Guerra, com bomba de Napalm, com Guerra do Vietnã, e muita queimadura, muito traumatismo. E eu me entusiasmei para aquilo ali. A cirurgia plástica não foi para ela fazer mama, fazer abdômen, fazer lipo, nariz, face, não foi nada disso. Eu queria era aprender a reconstruir. E me interessei por aquilo ali, fenda palatina, queimaduras, reconstruções de todos os jeitos. E realmente comecei a estudar aquilo ali. Com 16 anos, eu já estava na faculdade. Bem jovem. Muito jovem. Eu era o mais novo da minha turma e me formei com 22 anos. Então, eu sou o mais novo da minha turma, né?
E meus amigos eram motivo de chacota, porque quando eu entrei na faculdade, com 16 anos, a turma toda se conhecendo, eu contei essa história, né? Olha, eu acho que eu vou fazer cirurgia plástica. Mas o pessoal ria, né? Como? Nós não sabemos nem o que nós vamos fazer aqui ainda, nós estamos iniciando, e você já está falando que você vai não, eu tenho que estudar 6 anos do curso, eu tenho que viajar, fazer cirurgia geral, fazer cirurgia plástica, e vou morar no exterior um tempo. Pessoal, nós não temos essa noção. Realmente, eu entrei com um foco tão objetivo que já tinha tudo estabelecido na minha cabeça isso aí todinho. E realmente foi tudo isso que eu programei, foi o que eu fiz mesmo. Aconteceu, eu busquei e fui atrás disso aí todinho. Então, é uma história interessante, como é que as coisas na vida dão volta. Às vezes tem pessoas que chegam perto de mim, eu não posso ver um sangue, uma gota de sangue. Eu falei assim, você não vê a primeira vez, não vê a segunda vez. Existe uma história muito interessante, eu vou contar até essa história que é muito interessante. E um médico muito famoso, inclusive, ele já faleceu. O pai dele era médico, no interior de Minas Gerais. Sim. Depois, no final, eu vou falar quem foi esse médico. E o pai queria que o filho fizesse medicina. Ele tinha 16 anos, pegou o filho, levou para aqueles hospitais do interior, hospital de freira, só tinha freira, aqueles hospitais pequenos, e pediu o filho para assistir a cirurgia. E botou logo uma cirurgia muito feia, que realmente é uma amputação de membros. É uma cirurgia muito triste, muito feia. Mas o garoto, o que aconteceu com o garoto? Ele foi assistir, pum, desmaiou na sala. As freiras tiraram ele da sala, aquele negócio todo. Bom, passou uns dias, o pai chegou, você vai assistir outra cirurgia. Não, eu não vou assistir, eu não tenho jeito, eu não vou dar jeito para isso não. Vai assistir. Vou fazer uma cirurgia menor. Ele fez uma cirurgia menor, uma hérnia, uma coisa assim. O que aconteceu com o garoto? Puf, desmaiou de novo. Aí, por que todo mundo vai falar? Isso aí não tem jeito para medicina, isso aí não tem o menor jeito para medicina. Pois é, esse garoto virou pitangui. Só isso, né? Só isso. Foi pitangui. Entendeu? Então, você vê como é que é a história, eu brinco com as pessoas, é questão de você lidar, aprendendo do meu medo, nasceu o interesse em fazer aquilo ali todinho e cresceu o estudo dentro de mim. Simplesmente porque realmente também tem, claro, um dedinho de alguma coisa te guiando naquele caminho ali, de alguma forma. Então, é uma história interessante nesse sentido. Então, eu falo sempre com as pessoas, eu planto esse muito bem, trabalhei na Universidade Federal, eu via que tinha muita gente interessada em fazer, né, cirurgia plástica. Falei, não desmonte seus sonhos, tem muito cirurgião plástico no mercado, mas sempre vai haver espaço para o bom profissional. O bom profissional sempre vai vencer. Ele sempre vai destacar, mesmo que tenha 200, 300, 400, quanto seja. O bom sempre vai ter uma espaço para ele. Em qualquer área. Em qualquer área. Isso aí é verdade. Então, isso é uma história minha de como eu cheguei na medicina, né? Então, eu me formei em 79 como cirurgião plástico. Como médico. Pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? E depois fiz residência em cirurgia geral, fiz cirurgia plástica e vou ter estudo aí, né? E quando eu voltei para Vitória, cheguei em Vitória, retornando, realmente existiam poucos profissionais em Vitória. Hoje nós temos praticamente 200 cirurgiões plásticos em atividade aqui no nosso estado. No Brasil todo, são cerca de 6.800 cirurgiões em atividade. Então, a proporção de cirurgião plástico, o nosso estado ele se destaca porque Vitória, é bom algumas pessoas saberem, Vitória, além de ser a capital do Brasil, que tem a maior renda per capita, muita gente não sabe disso, mas porque Vitória realmente é a ilha, então ela concentra um volume muito grande e tem o maior número de cirurgiões per capita do Brasil também. Ele tem um cirurgião plástico para cada 4.000 habitantes. Então existe uma concentração enorme de profissionais dessa área dentro da cidade de Vitória. Entendeu? Então são áreas, coisas interessantes que você tem que entender como é que isso cresceu, como é que cresce o interesse, isso tudo existe mesmo, é uma coisa muito interessante. E a cirurgia plástica sempre haverá espaço. Depois veio o boom da cirurgia plástica, né? Quando eu já estava voltando, começou a fazer mama, mito pitangui, aí o pitangui já era um mito, né? O pitangui a gente deve muito ao crescimento da cirurgia plástica, a semente que o pitangui plantou, não é isso? Muitos criticam por as coisas na vida dele, como foram conduzidas, mas ele era uma pessoa muito agregador, a gente conheceu bem ele, era uma pessoa que conseguia pessoas especiais e muito boas para trabalhar com ele. Então isso era um diferencial dele, maior até do que ele como coisa. Ele conseguia botar todos os melhores em volta dele. Claro, ele cresceu e se virou muito, não só no Brasil, no mundo inteiro, ele foi um exemplo. Ele é uma referência. E virou referência. Sabe que até hoje a cirurgia plástica brasileira é uma das poucas áreas médicas que são respeitadas no mundo inteiro. Quando você fala assim, eu sou cirurgião plástico, moro no Brasil, eu falo, esse cara é bom. Eles pensam lá fora. Por quê? O Brasil é uma escola de cirurgia plástica muito forte no mundo inteiro. A gente tem várias áreas que são muito fracas, mas a cirurgia plástica é reconhecida no mundo inteiro como uma cirurgia de alta qualidade. De excelência no Brasil. Muita excelência. É verdade. E aí você trouxe esse dado aqui do estado do Espírito Santo, e a estética, de maneira geral, aqui no estado, é muito desenvolvida. Então, na cirurgia
cirurgia plástica, já trouxe outro número de cirurgiões, as outras áreas da estética também. E, inclusive, até mesmo na manipulação. Vou falar uma coisa agora que eu não sei se o doutor sabe. Dentre as farmácias de manipulação, assim, farmácias de manipulação, como a gente tem no Brasil, só no Brasil. Você não tem em outro lugar do mundo essa diversidade de fórmulas. Nós somos muito diferentes da farmácia de manipulação nos Estados Unidos e nos outros países, né? Sim. Aqui a gente realmente formula, né, com muita diversidade. Então, isso não existe. E, além disso, já que o Brasil é diferente, a região Sudeste e o Espírito Santo é um dos principais polos de desenvolvimento dessa prescrição magistral. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse avanço que a gente tem na estética puxa isso. Sim. Porque uma coisa vai É tudo puxando interligado. a outra. Tudo interligado, né? Né? Tudo interligado. É, Com certeza. bem. E daí já vou até abrir aqui o nosso próximo tópico, né? De falar um pouquinho dessa interrelação, né? De prescrição com cirurgia. Com certeza. Porque quando a gente pensa no cirurgião, quando o paciente busca um cirurgião para fazer uma cirurgia plástica, seja em cuiar for, que seja, ele está pensando na cirurgia em si, ali, né? Sim. No resultado que ele vai ter com essa cirurgia. Mas a gente sabe que existem muitas etapas de preparação para o pré e para o pós que são limitantes nesse resultado. Então eu queria que o doutor trouxesse um pouco aí nessa sua prática tão extensa de como isso faz diferença. E o que o doutor usa hoje e recomenda, como que o doutor conduz esse paciente. Fala aí um pouquinho pra gente. Isso aí é uma coisa extremamente importante, porque quando a gente fez medicina, não existia na grade curricular nada que se aventasse sobre cosmetologia, cosmiatria, o que seja. Sim. O que aconteceu isso aí todinho? As dermatologistas naquela época, elas eram centradas em desenvolver diagnóstico de tumores, como é que eu fazia. Na universidade, eu sentava na cadeira com os colegas mais antigos para discutir os casos de tumores, câncer, mas ninguém falava em cirurgia, em movimento de cosmiatria. Uhum. A cosmiatria veio revolucionar, acrescentar demais dentro da área de cirurgia plástica. Foi uma parte que meus filhos hoje que fazem cirurgia plástica, eu falo com eles, eles têm que entrar nesse métier. Eu não tive essa oportunidade, mas Sim. Isso é um diferencial fundamental se vocês souberem educar tudo nisso. Quando a gente recebe um paciente, você já vê a pele do paciente, você já sabe que o resultado vai ser melhor ou pior, dependendo do que ele está, aquela qualidade de pele que ele apresenta para você. Uhum. Uma pele, vamos dizer, muito craquelada, destruída por muita radiação solar que a gente pega muita face, Sim. então a gente vê as peles muito sofridas. Você sabe que o resultado vai ser muito aquém do que você gostaria. Então, algumas vezes, você tem que mandar preparar aquela pele melhor. A pessoa se hidratar mais, fazer alguma coisa mais, né? Hoje, tudo bem que está surgindo cada hora eventos, materiais novos, que não só na parte de pomadas, cremes e adjuvante para usar na pele, tudo que você imaginar, mas agora tem tecnologias novas, tem um monte de coisas novas que estão surgindo e estão modificando totalmente. Na verdade, isso vive em constante mutação. Sim. A própria cosmiatria vive a todo momento criando produtos. É muito dinâmico. É extremamente dinâmico. Isso eu acho extremamente salutar, né? Porque você tem a oportunidade de usar produtos e melhorar produtos que você usava há um tempo atrás. Hoje a pessoa nem acredita que você usava aquilo, que não serve para nada. Aquilo lá. E é interessante como é que você vai vendo essas mudanças acontecendo. E eu brinco sempre, olha, você tem que estar o tempo todo, você tem que estudar e aprender de novo. Porque o tempo todo está surgindo coisas novas, fatos novos. E se você não ficar olhando, pesquisando isso aí tudo, aí você vai ficando para trás. Porque o preparo de um paciente, da pele do paciente para uma cirurgia, tanto no pré-operatório e também depois que o paciente operou no pós-operatório, hoje a gente tem produtos maravilhosos que a gente pode usar nessas situações todas aí, que vão melhorar muito o resultado de uma cirurgia, ou otimizar o resultado, ou potencializar o resultado, se você souber usar esses produtos. Então você tem que aprender a trabalhar com esses produtos, isso aí tudinho. O que você falou é uma coisa muito interessante, porque no Brasil tem isso aí tudinho. No Brasil, o número 1 em cirurgias plásticas no mundo, estéticas. No último ano foram feitas 2 milhões e 60 mil cirurgias plásticas no Brasil. Só para ter noção, nos Estados Unidos, a última estatística, foram feitas 1 milhão 630. Então o Brasil tem 1 milhão de diferença. Né? É uma diferença absurda. E o Brasil tem menos cirurgiões plásticos, menos população e menos dinheiro. Entendeu? E o volume realmente é um negócio assim que é impressionante, entendeu? Então, isso tem um potencial de crescimento enorme. Esse estatístico da penúltima para a última aumentou em 25% em um ano.
Então, isso espera-se, muita coisa, de novo, né? outro crescimento enorme. Então, isso é um mercado enorme, tanto para a cirurgia plástica, quanto para tudo os que dá suporte na cirurgia plástica, drenagem linfática, produtos de cosmiatria de toda a natureza, para o pré, para o pós, isso está mudando constantemente. Então as indústrias trabalham intensamente o tempo todo tentando achar esses nichos de mercado que são enormes, potencial brutal e fundamental para melhorar nossos resultados, potencializar. Eu vejo sempre dessa forma, seria muito cômodo para mim falar assim, não, eu vou ficar no meu cantinho, eu sempre fiz, sempre deu certo. Mas não, eu vivo em transformação constante. Eu busco constantemente mudar. Eu chego quando eu acho que está insuficiente, pode ser atenuado, pode ser melhorado. E a gente investe muito nisso aí, estuda sobre isso aí. E hoje eu estimulo os colegas, tem que investir nisso. Não achar que é besteira, né? Antigamente falava, isso tudo é besteira. Isso aí deixa para dermatologista, mas ela fazer isso lá. Não. Não é dessa forma, não. Você tem que trabalhar, tem que entender e tem que tentar trazer isso para o seu consultório, sem dúvida alguma. Doutor trouxe um ponto, né, que é a qualidade de ponto de partida da pele, que é importantíssimo. Sim. Eu vou levantar um outro ponto que, na minha opinião, é tão importante quanto, que é a questão do estado inflamatório desse paciente, o nível de estresse oxidativo que ele tem, né? Porque a gente sabe que a cirurgia, seja a técnica que você for utilizar, às vezes uma cirurgia mais extensa, uma cirurgia menor, né? Ela causa uma injúria. Sem dúvida. Ela vai trazer um estresse para aquele organismo ali durante o processo de recuperação, né? E se eu já estou ali meio que no limite, né? O meu corpo já está quase chegando na sua capacidade compensatória, eu posso, nesse pós-cirúrgico principalmente, piorar isso, porque é normal daquele período ali, né? E aí a minha pele não vai cicatrizar do mesmo jeito. Eu vou ter muito mais dor, eu vou ter muito mais edema, eu vou ter um período de recuperação talvez muito maior. Isso pode impactar no meu resultado, né? E eu vejo que em muitos momentos isso não é pensado, né? Sem dúvida. Então, assim, aquele exame que é feito do pré-cirúrgico, aquele risco cirúrgico que é feito, né? Sim. É às vezes muito simplista. Ele não chega nesse ponto. E aí, por exemplo, lipo, que é uma cirurgia que provoca uma injúria grande. Um trauma grande. Né? Você com aquela cânula ali. Muita gente vai fazer uma lipinha, como se fosse uma coisa banal, né? Eu costumo falar isso, eu falo, você tem medo do corte, você devia ter mais medo da lipo. Porque aonde você corta, arranca um pedaço, joga fora, é muito mais fácil. Você agrediu muito menos do que você ficar ali com uma cânula fazendo sucção. Sim. Né? Mas as pessoas não têm esse pensamento. Não, essa percepção não é real. Não é. É fantasia. Eles acham que é só tirar a gordurinha e pronto. E faz até sem estrutura nenhuma, né? Isso aí é outro problema, né? Enorme no nosso país. Isso, as pessoas se arriscam muito. Sim. Mas, enfim, sabendo disso, faz muito sentido preparar esse terreno para ter menos inflamação e passar por esse processo cirúrgico de uma forma mais tranquila e evoluir melhor no tempo de recuperação. Né? Eu acho que o doutor concorda com isso, não concorda? Concordo plenamente. O problema todo é que você, às vezes o cirurgião, ele é muito estanque na formação dele e ele tem muita dificuldade de perceber que o resultado final dele vai ter várias nuances que podem ser melhoradas se ele conseguir interpretar previamente a situação, como você falou, da qualidade da pele. Não é só isso não é só isso, a qualidade da pele, nós estamos falando em pele porque na realidade eu meti aqui, mas o emocional da paciente, o estresse, se ela está com separação, se ela está numa depressão, tudo isso se reflete no organismo de alguma forma. Isso, quer dizer, você vê que é multifatorial. Então, você tem que raciocinar e tentar transmitir isso para os colegas que estão chegando, é que eles têm que ter um nível de percepção muito mais aumentado. Não é só olhar aquela mama que está caída como só levantar a mama, né? Isso. Não, ele tem que olhar outras coisas que pode comprometer o resultado dele porque não foi observado determinadas situações. A pele é o maior órgão do corpo humano. Isso. Então ele sempre foi muito agredido. Isso Sofre a gente muito. Muito. Então, tudo que você tem dentro de você, alegria, felicidade, tristeza, depressão, ele se vai refletir de alguma forma no seu organismo. Pode ser em órgãos internos, mas na pele também. Entendeu? Às vezes tem paciente que chega para mim, doutor, eu vou operar minha face, ela vai durar quantos anos? Depende da sua vida. Isso. Você faça uma cirurgia em você pede um ente querido daqui a um ano, você vai ficar deprimida, não vai se cuidar tanto, vai perder qualidade, a pele vai ficar mais adelgaçada, vai acontecer um monte de mudanças no seu organismo. Sim. Então, esse preparo, acho que a gente é muito incipiente ainda, não tem a formação
nem esse objetivo de estabelecer certos diagnósticos prévios com relação à qualidade da pele, de tal forma que você proporcione para essa paciente um resultado de maior qualidade. Eu brinco, sempre tem colegas meus que às vezes tem algum dermatologista de trabalho junto, eu falei, você tem uma felicidade de ter um problema de te ajudar em algumas coisas. Você vai lá, vê para mim isso aqui, eu não estou entendendo, você acha que isso aqui vai ser dessa forma? Pode ser de outra forma, como é que é isso aqui? Olha, tem isso, tem aquilo. Então, esse conjunto é um trabalho em conjunto. Isso, o potencial de crescimento disso tudo é brutal. Eu também enxergo dessa forma. Entendeu? Então, se a pessoa que investe nisso aí, quem entende disso aí, vai ver as transformações que vão acontecendo e cada coisa nova vai surgir, que você vai ver, nossa, isso aqui é sempre uma novidade. Eu vejo olhando para trás, que se usava em outras épocas, em alguns produtos, hidratantes nem tanto de boa qualidade. A gente falava as coisas como se não tinha nem conhecimento de se fosse. E hoje os produtos que já têm, a qualidade como subiu, isso vai tendência cada hora mais. A qualidade, os produtos, e se cada indicações, se utilizar isso aí tudinho, isso vai proporcionar um resultado cada dia melhor quando você consegue fazer esse diagnóstico previamente, você consegue orientar a paciente previamente, não está na hora, vamos fazer esse trabalho aqui, vamos melhorar isso aqui, e depois a gente vai operar. Entendeu? Depois dessa volta. E depois também no pós-operatório, dá continuidade a esse mesmo tipo de tratamento. Isso que vai melhorar o resultado e vai melhorar a qualidade final. E eu também vejo dessa forma. E o problema é o imediatismo, né? Quando a pessoa resolve que ela vai fazer uma cirurgia, ela quer agora. Ela não quer daqui a pouco. Mas a mulher toda é assim. Exatamente. Isso aí é difícil frear, né? A mulher ela quer ter uma expectativa, faz às vezes. parte do ser humano. Sim, o ser humano é imediatista. Né? A problema toda é que a gente tem que tomar cuidado com as fantasias. As pessoas criam muitas fantasias na cabeça. Tem expectativas muito fantasiosas e irreais, muitas vezes, né? E na era do Instagram, né, doutor? Sim, hoje nós vivemos uma época muito problemática, né? Porque o Instagram, ele induz você a raciocínios equivocados, muitas vezes. Sim. Em primeiro lugar, é muita manipulação de informação. Manipulação de fotos, edição de imagens. tudo. Sim. E esse é um drama que a gente vivia. Eu fui presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica 2 vezes, e hoje eu sou presidente da Sociedade de Queimadura. A gente ficava perturbando os colegas que fotavam. Tinha colega que botava resultado de prótese glútea, por exemplo, e a gente sabia que ele nunca tinha operado na prótese glútea, mas ele tirava do livro alguma coisa, botava foto como se aquilo lá fosse uma fantasia real. Eu vou contar uma história para você aqui, que eu até contei esse dia, relembrando isso aí. Eu entrei numa cirurgia quando estava na minha residência, isso há 40 e poucos anos atrás, de uma atriz muito famosa. Eu era residente naquela época, e ela tinha uma mama muito flácida, muito conhecida, e ela tinha sido capa da Playboy algumas vezes. Acabou que ela teve gêmeos, um gêmeo morreu. Bom, ela operou a mama e eu entrei na cirurgia dela, suturei a mama clássica, teve que fazer a corte na areola, aquele T grande, porque era muito flácido, né? Sim. Pronto, eu saí da residência, vim embora trabalhar. Um ano depois, Playboy, fulano de tal, capa da Playboy de novo. Eu falei, eu quero ver minha cirurgia, né? Como é que ficou. Naquela época, não existia Photoshop, não existia manipulação como você conhece hoje, que é um negócio fantástico, né? Mas usado por mal, né? Muitas vezes, né? Sim, e essa atriz, eu peguei a revista, você ficava incrédulo, né? Ué, não tem cicatriz nenhuma. Eles tiraram as cicatrizes todas com o quê? Com maquiagem e com luz. Corrigiu. Ou seja, imagina hoje com a potencial de usar a manipulação de imagem. Você faz tudo, então fica aqueles resultados fantásticos. Exibe resultados que não são reais. Entendeu? A pessoa cria expectativas fantasiosas. Então isso é um problema. Outro problema que a gente vive no mundo hoje é o problema de número de seguidores, né? Então a pessoa bota como se o número de seguidor fosse a maior referência para isso aí, às vezes não é. Esse dia eu estava dando uma entrevista também e uma advogada chegou para mim assim, meu marido fez uma coisa, ele comprou um cachorrinho para a filha. E a filha queria que o cachorro ficasse meio conhecido. Ele comprou 1.000 seguidores para a cachorrinha, pagou um valorzinho lá, né? Então você vai ver. Deus do céu. Então você vê como é que é o negócio, isso aí tudo tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio. Às vezes a paciente chega no meu consultório, doutor, o senhor tem fotos da cirurgia de face, que o senhor operou primeiro face, a gente não mostra, que vai identificar todo mundo. Sim. Não, mas da mama, o senhor tem a foto? Eu não vou mostrar para você foto de mama. Você quer ver mama? Não é foto de revista, que eu posso botar só resultado bonito, você não vai ver resultado, nunca é resultado feio. Sabe o que você faz? Vem um dia de curativo aqui, tem 20 mulheres fazendo curativo, você senta na recepção e fica eu ali. Vou mostrar, essa aqui tem uma semana, vem cá, pode mostrar a mão para ela? Você vai ver ao vivo e vai poder questionar com ela ao vivo as coisas, porque aí você vai ter a percepção do que é. Até hoje, eventualmente, isso diminuiu muito. Tem paciente que chega no meu consultório e você vê isso aí, você fala assim, meu Deus, existe ainda? O paciente chega, doutor, mas vai ter corte?
Aí você fala assim, poxa, a cirurgia plástica evoluiu, mas não tanto Não assim para assim. eliminar, né? Diminui o tamanho, a qualidade, tudo isso aí. Isso. Mas realmente vai ter uma pessoa que acha que cirurgia plástica vai fazer uma. Não vai deixar cicatriz nenhuma. Isso é fantasioso. Claro que a gente tenta fazer uma cicatriz cada dia melhor, trabalhando com carinho, com dedicação, para ter tudo um resultado melhor possível. Mas não chegamos nesse nível. Eu falei, no futuro eles vão rir da gente. Assim como eu olho para 100 anos atrás e vejo o cirurgião lá tentando fazer aqueles retalhos, que ele não tinha nem anestesia para fazer aquilo todinho, daqui a um tempo só vai chegar na porta, vai digitar o que ele quer, né? A pessoa vai passar naquele corredor e no final do corredor conseguir o objetivo dela. Mas eles vão rir da gente. Naquela época tinha que tomar anestesia, tinha que cortar, tinha que fazer tudo. Ficar tantos dias em repouso. Pois é, isso vai acabar, mas a gente não está preparado para isso. Está avançando, cresceu muito a cirurgia plástica, agora vê as tecnologias, não é isso? Isso. São coisas novas, coisas estão surgindo cada dia mais. Eu acho que esse é um caminho irreversível também, assim como a cosmiatria que vai transformando tudo, as novas tecnologias vão criando novas oportunidades de você dar resultados que você não podia dar em outras épocas para nossos pacientes, não é isso? Eu dou sempre um outro exemplo clássico, quando eu usei as primeiras tecnologias, 3, 4 anos atrás, tinha uma paciente minha com 66 anos de idade, eu já tinha feito a mama, o abdômen, a face, já tinha feito tudo dela. Ela chegou no meu consultório, doutor Ariosto, o senhor vai ter que dar um jeito aqui nas minhas costas. Porque ela tinha emagrecido, tinha aquelas coxinhas todas cheias de dobrinhas. Dobrinha. As dobrinhas. Falei, olha, aqui não tem muita gordura. Se eu tentar aspirar isso aqui, eu vou criar mais dobrinhas ainda. Essa pele não vai colar. Você tem uma idade, né, que você está velha, mas a pele perdeu elasticidade, perdeu força. Mas chegou um equipamento novo, eu tinha acabado de comprar um equipamento, né? Que provoca retração, a gente pode usar, eu acho que pode ser um resultado interessante para você. Não, o senhor falou para mim, eu topo. O senhor pode fazer isso aí. Aí eu fiz, realmente, depois observando o resultado dela, você vê como a melhora foi substancial. Eu falei, esse negócio funciona mesmo. Então, são soluções que você oportuniza para paciente, que você antigamente não tinha que falar, não tem solução, isso aí é melhor não mexer. Mesma coisa você ouve falar, não pode aspirar no meio da coxa, porque vai ficar flacidez. Hoje, com esse equipamento, você melhora. Claro. Essa semana eu fiz um outro caso de o joelho, né? A paciente também reclamava que eu não via o joelho dela, ficava muito gordo. Eu fiz a lipo ali, expliquei, depois ela voltou agora, que tinha sobrado um pouquinho de pele para melhorar. Então a gente vai aplicando essas tecnologias, que era um recurso novo, que a gente não dava essa oportunidade para nossos pacientes, e hoje isso está mais frequente, cada dia mais, e você vê um potencial de crescimento disso aí tudo. É muito bom ouvir isso de você, doutor Ariosto, porque a gente está acostumado a ouvir dos cirurgiões plásticos, principalmente os mais antigos no mercado, é que tecnologia não funciona. O que funciona é cortar e fazer a cirurgia, né? Mas você sabe que isso quando eu também brinco com as pacientes, olha, eu olho e falo assim, seu caso, se você cortava e resolvia dessa forma, melhor. Seu caso, se eu tentar fazer um paliativo, né? E fazer, você vai brigar comigo, que não é isso que você está querendo. Não vai ficar bom. Por isso que eu tenho que ouvir muito a paciente, o que ela está querendo chegar. Porque depende do que ela falar com você, é que você vai dar oportunidade para ela. Você pode fazer isso que eu acho que vai atingir isso aí. Aí eu posso usar, se você souber o limite da técnica. Mas se for querer esperar uma expectativa irreal muito alta, você não vai conseguir. Então, algum caso, quando tem que fazer cirurgia, a indicação é para cirurgia. A minha coisa não é fácil, isso é muito comum. Claro. O doutor está caído aqui, eu vou botar fio, vai resolver? Não, sim, não vai. Ficar, não né? vai ficar. Então você tem que saber conduzir essa conversa todinha. Claro. Entendeu? E alinhar as expectativas muito bem. Isso é a coisa mais importante que tem. Você tem que conversar com a paciente, falar com ela claramente, se fizer dessa forma, você vai atingir esse resultado. Isso atende o que você está querendo? Isso. Ou você quer dessa forma aqui, eu vou fazer talvez fique melhor, mas aí eu vou ter que cortar mais, vou ter que fazer dessa forma. O que você quer de resultado? Eu brinco, eu faço cirurgia, não é para mim, a cirurgia é para o paciente. Eu dou essa alternativa para o paciente raciocinar e dar. Eu brinco às vezes com elas, falo assim, infelizmente eu tenho que botar você numa encruzilhada. Eu vou ter que dar duas opções. Se eu der só uma, seria maravilhoso, né? Mas você tem essas dois aqui. E você tem que me falar, não, Ariosto, se você fizer esse caminho aqui, eu vou ficar feliz. Para chegar lá na frente, você falar, não, Ariosto, foi combinado. O combinado é o combinado. É isso aí. E não sai caro. Exatamente. Vai ficar tudo resolvido. Então, esses detalhes são muito importantes. Essa relação do médico com o paciente, o entendimento do que a paciente quer, onde ela quer chegar, você interpretar as ideias dela. Claro que isso escapole muito, a gente também não é perfeito, entendeu? Escapole pacientes que escamoteiam muito o que ela está querendo uma coisa muito além da realidade, e às vezes você usa muita psicologia no consultório, você às vezes percebe essas nuances, mas às vezes escapole essas nuances de você, entendeu? E você às vezes opera um paciente que ela vai ficar sempre insatisfeita, porque na realidade você operou que não era para operar.
Então, Sim. é outro detalhe extremamente importante, Isso entendeu? também. Isso você vê coisas que você tem que saber. Eu brinco, se eu tivesse no meu consultório, uma luzinha vermelha aqui, embaixo aqui no ladinho de mim assim, quando a paciente fosse entrar na sala, acendeu a luzinha vermelha, eu chegava assim, olha, meu amor, eu acho que não Obrigada, vai mas dar eu não vou te certo. operar. Poxa vida, mas não tem isso aí. Você que tem que desenvolver essa percepção, traduzir isso aí de uma forma, a pessoa vê aquilo ali, você educar, conduzir, conversar muito com a paciente e captar essas ideias todinhas. E eu fico extremamente, às vezes, feliz com minha vida. Agora esse ano, eu formei em 79, então esse ano, no final do ano, eu vou fazer 45 anos de formado em medicina. Olha Porque eu isso. comecei a exercer a profissão de cirurgião plástico com fazer 41 anos, não é isso? E é interessante que eu vejo no meu consultório chegarem aquelas gerações de pacientes. Sim. E esses dias aí, ontem eu já encontrei com uma, doutor, eu nem lembrava que ela veio falar, doutor, eu vim falar com o senhor sobre o meu período quando tinha 15 anos. Agora tem 3 filhos, eu tenho 40 anos. E esses dias no meu consultório chegou um caso que foi até interessante, chegaram a neta, né, que ia operar, né, a mãe e a filha. Eu tinha operado já a mãe e a avó, né, e ia operar a neta. E aí eu falei, nossa, que bom, peguei 3 gerações aqui na mesma hora, a gente conversando aqui, tudo aqui. Aí brinquei, fui despedir dela, saí na recepção para despedir das duas. Lá fora tinha a mesma coisa. A outra neta, a mãe e a avó. Eu falei, uai, vocês combinaram esse negócio aqui, não é possível. No mesmo dia que coincidir, tem 2 gerações. Aí é uma coisa muito interessante que a pessoa realmente, você fez uma cirurgia que ela se sentiu feliz, atingiu o objetivo dela e foi uma cirurgia duradoura, deu a vida para ela, entendeu? A cirurgia plástica não faz milagre, não faz mágica, não existe mágica dentro da cirurgia plástica. Existe muita dedicação, muito trabalho, muita disciplina nisso aí todinho. Apesar de ser uma cirurgia muito glamour, muita gente acha que é glamour, mas eu tive estatística quando eu era presidente que mostrava algumas coisas interessantes. Mais ou menos, poucos cirurgiões atingem o ápice aqui em cima. Né? A maioria vão ficar na base aqui embaixo. E boa parte deles, cerca de 30% desses cirurgiões, eles vão viver de empregos ou auxiliares, eles não vão desenvolver o consultório deles. Não é só porque tem um título de cirurgião plástico que ele vai se refletir no resultado dele. Claro. Porque para ter um resultado e aceitado no mercado, ele tem um resultado muito bom, porque tem muitos bons profissionais. Sim. Então ele tem que ser um bom profissional para se destacar dentro do métier dele. Isso. Então, isso tudo é interessante você raciocinar, porque eu vejo, às vezes, na faculdade, eu vi isso muito na faculdade, tinham 5, 6 querendo fazer cirurgia plástica, eu estimulava todos eles, mas eu sabia que nem todos eles iam ter sucesso. Entendeu? Claro. Porque não é só querer ter o título de cirurgião plástico. Existem outros fatores que vão pesar. Tem cirurgia plástica, tem muito estrelismo, então tem gente que tem que ter sorte na vida também. Tem pessoa que tem azar, as coisas acontecem na hora errada, de uma forma errada. Às vezes a pessoa deixa a vida pessoal dele interferir na vida profissional dele todinha. Então ele fica uma pessoa amarga. Então você vai conversar com o profissional e não dá brilho para você, não dá luz para você. Isso. Entendeu? Então existe um mundo em volta disso tudo aí. Entendeu? É muito interessante raciocinar o conjunto, porque é o que você falou, é só chegar tudo boniteza, né? Não é tudo boniteza, né? Nisso aí não todinho. Existe isso, não. Meus colegas, tem colega meu, médicos, né, que chegam pra mim, o bom é ser cirurgião plástico, né? Chamasse com peitinho, com barriguinha. Só. Não é bem isso, não. Ele não vê lá quanta confusão, que se tivesse tudo maravilhoso, ninguém ia no meu consultório, não. Vão lá só os problemas encrencados. E eu tenho uma predileção de muitos pacientes, às vezes com problemas, que chegam para mim, de outros colegas, de outros problemas, de outros estados. Isso, eu, sinceramente, não é uma coisa que me dá prazer, mas eu acabo fazendo porque eu gosto daquilo que a gente faz e a gente tenta achar soluções que às vezes os outros não conseguiram fazer. Então você a gente estuda, ali também você vai estudar o caso, vai pesquisar, e às vezes eu brinco com meus filhos, às vezes, uma época aí para trás, eu todo dia acordo 4 horas da manhã e 5 horas dentro do hospital. 5h15 eu abro o hospital, literalmente. Sim. Vai operar comigo, geralmente abre, porque eu chego 5h30 da manhã, já tem que estar lá, porque eu já começo a desenhar, fotografar, fazer tudo que tem que fazer. E meu filho, às vezes, antes disso aí, às vezes tem alguns casos que eu acabo e vou pesquisar no livro alguma técnica, alguma coisa para ver. Aí meu filho uma vez acordou também madrugada comigo e falou, pô pai, mas se eu preciso estudar ainda para fazer alguma coisa, meu filho, se você quer fazer essa medicina, você vai estudar a vida toda. E eu tenho que ver isso todo o tempo todo. Eu tenho que pesquisar, eu vou ver coisas. Você acha que seu pai só porque tem 40 sabe tudo? Não sabe tudo, não. Eu estou em constante aprendizado, em constantes transformações. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu também tenho mas por que você vai a tanto evento, tanto congresso, tanta coisa aí? Meu filho, cada evento, se você tirar um pedacinho pequenininho... Já está valendo, nossa, aquilo lá já faz
traz sempre uma coisa nova para mim. Eu sempre pego algum detalhe e trago de alguma coisa. Claro que a gente já aprendeu o grosso, mas isso tudo faz. A gente vive, tem o tempo todo está em transformações. E voltando de novo à cosmiatria, ela foi uma coisa fundamental porque a gente não tinha essa percepção, nem a formação quando a gente fez medicina, nem quando fez cirurgia plástica, isso não era nem falado. Sim. E como é que se mudou, como é que se cresceu, o boom que teve toda E o dermatologista, quando começou a fazer cosmiatria, ele era menos dermatologista, porque ele era cosmiatra. Doutor, lembra dessa época? Também tinha essa parte também. Lembra dessa época? Você vê como que a coisa muda, né? Sim. Porque o conceito hoje é bem diferente e eu acho que o reflexo da mudança é o cliente, é a sociedade. Sim. Essa sociedade mudou, ela quer coisas diferentes, ela tem necessidade diferente e o profissional médico, ele precisa acompanhar, que é o que o doutor falou, não posso parar, eu tenho que estudar sempre, eu tenho que ir para os congressos. O dia que você parar, você já está na descendente. É isso. O tempo todo você tem que estar se entrando, pesquisando, olhando, criando, isso é que dá vida, porque você tem amor por aquilo que você faz, não é isso? Você se dedica àquilo ali todinho, por isso que você alcança resultados. Será que foi tudo sorte o resultado? Não, porque você se dedicou, você estudou, não é bem só tudo, entendeu? Muita coisa vem do seu trabalho, do seu esforço, sua dedicação, sua disciplina. Com certeza. De seguir e fazer aquilo da sua ali. inquietação. Sim, a inquietude, ela se traduz com que você sempre descubra coisas novas que os outros não acharam, não viram. Entendeu? Não teve eu essa falo percepção. muito isso, eu falo que eu não tenho essa bagagem toda sua aí de 41 anos de cirurgia, mas eu estou completando aí 25 de farmácia, né? De farmácia magistral, que é uma coisa que eu sempre escolhi para mim. Eu sempre sabia, desde que eu entrei na faculdade, que eu ia Você trabalhar. já estava com esse objetivo também? Eu fui parecida com você, eu sabia para onde que eu ia, porque farmácia tem muitas áreas, né? Sim, você sabe que esse negócio é um negócio interessante, porque isso foi bom e ruim para mim. Eu entrei tão objetivo em fazer cirurgia plástica que eu não dei chance nenhuma especialidade me interferir, porque eu já tinha um objetivo. Quer dizer, eu não dei chance, podia ter sido outra coisa. Eu acho que eu também. Mas muito bom, porque eu fui no foco, e esse foco até hoje é o foco que eu achei que foi muito bom. Te trouxe até aqui, deu muito certo. E você também fez a coisa. Eu fiz. Foi também. Eu escolhi farmácia magistral desde o início. E não tinha naquela época esse desenvolvimento que teria hoje ainda. Era uma perna que ainda estava com potencial. Muito incipiente em relação ao que a gente tem hoje. E assim, depois de muitos anos me dedicando à farmacotécnica, desenvolvimento, processos, né? Porque farmácia a gente tem muita variabilidade com isso. Você vai, bom, nisso aqui eu já estou bem, né? Agora eu preciso olhar para o outro lado. E aí eu comecei a ir para os congressos médicos, fazer cursos médicos, olhar do outro lado, fazer curso com nutricionista, né? Porque assim, essa visão um pouco mais clínica. E eu tenho certeza que isso me ajuda muito, porque para eu encaixar os meus produtos, as minhas soluções, quanto mais eu conheço as suas necessidades, que você se consegue achar melhor soluções. Eu encaixo. Então, assim, uma coisa que você já domina, você vai gastar menos tempo com ela e dedica mais tempo para uma outra. Você ficar estanque, né? Você limita demais as coisas suas. Aí quando você começa a perceber as coisas dos outros, você fala assim, não, aqui eu acho que eu tenho uma coisa que esse cara não percebeu, aqui eu posso trazer isso para cá, aí eu vou criar isso aqui. Aí quando a pessoa fala assim, Agnes, como é que você conseguiu fazer essa conjunção aqui todinha aqui? Mas é um negócio que um falou, minha filha, porque você que não foi buscar como tinha que ser buscado as coisas. Eu falo sempre também o quê? Quando você, por exemplo, né? No meu caso, se eu conversar só com um farmacêutico, eu só vou ter uma visão. Sua visão vai ser bitolada. Vai minha visão de farmacêutico. Sim. Não é isso? Sim. Se você conversar só com médicos, cirurgiões plásticos, Sim. você só vai ter uma visão. Sim. Você precisa, abrir o horizonte todo. Gente, pega essa dica aqui, olha, escuta a voz da experiência. Não é minha, não é sua também, tá bom? Eu tô aprendendo! O horizonte, ele é enorme. Imenso. Se você quer ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que ter isso muito aberto na sua mente, na sua visão do mundo. Isso. Quando você se limita nessa visão, você vai ser um profissional? Vai, mas você quer um profissional realmente de destaque, você abra sua mente, porque isso é que vai dar luz na sua vida, na sua profissão, isso vai trazer um diferencial brutal. Não é? Seu brutal. Posicionamento. Sim, sem dúvida alguma. Eu falo sempre que tudo é interligado. Até quando eu viajo muito, às vezes, você viaja demais. Eu falei, meu filho, eu gosto de cultura. Claro. Até isso influencia no meu comportamento. Com certeza. Quando eu vejo meu consultório, você vai lá ver várias estatuetas, parece que tudo tem história. Sim. Tudo tem história, como é que a beleza mudou com o tempo, como é que os conceitos de beleza são diferentes. Nas diferentes culturas. Nossa, culturas, isso tudo isso
você vai inserindo dentro de você, vai fazendo. Então a pessoa acha que aquilo ali nasceu assim, porque não é não. É um mundo enorme que você vai desenvolvendo, que tem um potencial enorme. É só você querer explorar isso tudo aí. Abre demais a percepção. Todinha, Abre completamente. Demais. E aí eu vou aproveitar que eu estou aqui com você, que tem muito conhecimento aqui na área, eu vou te perguntar algumas coisas que algumas amigas perguntam para mim sobre a cirurgia plástica atual. Pois não. Tá? Primeira coisa. Por que que agora tem um monte de cirurgião botando tape no pós-cirúrgico das pacientes? Sabe aquela fita de kinésio? Sim. A paciente bota aquela fita por baixo, né, da cinta e tal, e fica com aquela fita uns dias, inclusive ela faz drenagem com aquela fita. Sim. Fala pra gente, doutor Ariosto. Isso é isso? Válido. Essas coisas são questionáveis mesmo. Isso. Eu, só para ter noção, quando eu fiz minha residência, eu usei tape há 40 e tantos anos atrás. Naquela época ninguém falava em tape, mas eu já tinha, naquela época, usava tape. Mas tinha muitos problemas. Eu ficava acompanhando, porque quem tinha que botar o tape era eu, quem tinha que tirar era eu. Sim. Então, a gente tem que ter uma curva de aprendizado nisso aí todinho. E isso tinha aquelas bolhas que formava aqui, onde esticava com o edema aumentando, né? Sim. Então, existe certos conceitos que você tem que ter, sempre aparecem novidades no mercado. Você tem que dar que um não tempo, são tão novidades assim. Você tem que dar um tempo para aquilo lá crescer, não entra na novidade, que aquilo lá vai cair e você pode se machucar. Isso. Entendeu? Então você tem que entender isso aí todinho. Quando você quer falar que o tape não é a solução de todos os problemas, ele tem que ser muito bem colocado, muito bem conduzido. Você falou aí uma coisa que é importante, vai fazer a drenagem em cima do tape, também fica uma coisa às vezes questionável. Não é, doutor? Claro que é questionável isso aí todinho. Quando você conversa, mas quem está fazendo tape acha um absurdo, porque ela quer plantar a semente dela do tape em todo mundo. Entendeu? Então como é que eu vou conseguir drenar adequadamente se aquilo está tudo obstruído ali? Se você fizer uma drenagem muito bem feita, ela vai ter um resultado muito superior se você manter o tape ali. Mas, entendeu? Mas esses são esses conceitos. Tem que tomar muito cuidado com isso que eu falei aqui. Isso. Nem tudo que parece que é a mágica não é dessa forma. E aí vem o peso do modismo. Sim. E o paciente fala bem assim, mas o seu cirurgião não botou o tape? Exatamente. Não, ele valoriza aquilo mas ele todinho. está desatualizado. Mas se o cirurgião não está botando cola... Não está botando cola? Não opera com cola cirúrgica? Sim, a pessoa... Porque o conceito de cola é um conceito equivocado, muitas vezes, né? A pessoa acha que a cola é como se fosse juntar um lado com o outro e não vai ter nem cicatriz. Na verdade, para botar a cola, você tem que dar muito ponto. E às vezes eu dou, quando eu uso cola, e alguns pacientes querem botar, eu boto a cola. Não tem problema, porque tem um efeito antimicrobiano ali em cima que me ajuda em algumas situações. Sim. Mas a maioria eu não coloco, nem tem, porque não é aquela ali que vai gerar a qualidade melhor na cicatriz, não. O que vai gerar são 3 fatores na qualidade, cicatriz de boa qualidade. Um é a pessoa ter uma genética boa. Isso é um fator, não adianta se ela não tiver genética maravilhosa, sempre vai ter difícil. O segundo é o capricho do cirurgião, fazer o melhor dele, a melhor atenção, a melhor qualidade. Também não adianta esses 2 fatores muito bem, ser o terceiro fator, que é o comportamento dela no pós-operatório. Isso. Ela faz realmente um comportamento adequado para poder não distender a cicatriz e não forçar. Isso que são os melhores fatores para ter um resultado interessante. A cola é só vamos dizer, um ajuste maior que você pode usar, um fator a mais que você pode usar ou não. O tape, essa aí é uma outra discussão grande. Eu sei disso porque eu fico brigando com meus filhos. Eu brinco com meus filhos, eles chegam, quando eles acabaram a formação O1, eles voltam. Tudo isso é normal, eu sempre brinquei isso com eles, e até com minha esposa. Eu falava com ela, olha, eles chegam hipertrofiados. Você vai sentir que seus filhos vão achar que sabem mais que todo mundo. Sabe mais que até Gostei que o pai. do hipertrofiados. Todos eles acham que eles são os donos do mundo. Até começar a trabalhar, ver que a vida tem outros fatores, tem muitas outras coisas. Eles vão caindo na real. Leva o primeiro tropeço, segundo tropeço, e você vai ajudando, e a pessoa vai se assentando direitinho. Isso é o tempo todo, isso é acontecendo. E eles mesmos chegam, pô pai, você está atrasado, tem que usar tape em todo mundo. Eu falei, olha, eu já passei essa fase do taping. Então, quando tem indicação, eu peço para usar, mas a pessoa tem que saber colocar, tem que saber conduzir, e que onde você quer chegar. Não é todo caso tem indicação e não é a melhor indicação para a maioria dos casos, não. Isso. Eu quis trazer isso aqui porque tem sido muita polêmica isso, tá? Sim, eu sei. Muita polêmica. E aí as pessoas que sabem que eu falo que eu sou uma farmacêutica muito curiosa, sabe? Sim. Eu vou futucando as coisas, porque também isso não faz sentido para mim. Você falou, eu acho que uma drenagem bem feita vale mais que um tape. Sim. Né? E me questiono muito. Assim como, por exemplo, a gente vai... Anteriormente você tinha uma orientação assim... Bota a cinta ou bota o sutiã cirúrgico e não tira. Você tira, toma banho e coloca de novo. Não fica assim. Você vai ficar a maior parte do tempo do dia com essa cinta, com esse sutiã. Você vai tirar só para drenagem. Vai dormir com ele. Hoje já não é mais.
Hoje algumas coisas estão... É o que eu falei com você. Né? Você tira pra dormir. Nem tudo que você viu vai Né? continuar sendo e vai ser. Eu falei com você, até dei exemplo aqui agora. Algumas coisas lá na frente, eles vão olhar para trás e vão rir da gente. Isso. Entendeu? Falar assim, Normal. mas isso aqui era besteira. Para que você fazer isso aí todinho? Eu fiz muitas mudanças nas minhas cirurgias, porque com a experiência, com o know-how, com a forma que eu aprendi, eu vi que não era aquela ali que era a forma ideal. Eu tive que adaptar para um outro jeito que eu achei mais interessante. E realmente, olhando para trás, quem me vê hoje operando, e às vezes meus filhos às vezes ficam olhando, pô pai, mas você não está operando igual o fulano de tal que operava, porque você aprendeu com ele muita coisa lá. Não, porque eu já adaptei muita coisa para o meu jeito. Claro. Eu vi que tinha resultados melhores se fizesse dessa forma. Isso tudo você vai adaptando, percebendo mudanças, o que você pode fazer de melhor e trazendo sempre o melhor para o nosso paciente. Isso. E nada é de todo bom e nem de todo ruim. Tudo né? tem um porquê, Tudo tem um ser, por que é, tem indicação precisa. Isso. Então você tem que ter, você também não é o dono da verdade. As coisas se transformam. E algumas coisas que você fez, que você mudou, você tem que ter o equilíbrio de aqui na frente falar, não, eu mudei, mas eu acho que tem que voltar lá para trás de novo. Isso. Porque aquilo que eu mudei não foi o melhor. Então você também tem que ter o equilíbrio de entender que você não é o dono do mundo e que você tem que ter a humildade de saber que algumas coisas, decisões que você tomou e encaminhou daquela forma, voltar, reler aquilo tudo de novo e dar outro significado de outra forma, de outra forma. Isso, por isso que é uma mudança constante. Eu brinco que isso às vezes me cansa muito, porque você fica na cabeça o tempo Tem todo. que acompanhar tudo raciocinar para onde que eu vou. Não, eu fiz para cá, mas eu acho que tinha que voltar para cá de novo. Não, dessa forma. Ah, não, isso aqui agora é um outro caminho, outra solução. Mas esse para lá e para cá, é que você chega à conclusão lá na frente que você fez. Isso. Quando a pessoa você acha o caminho lá na frente, o outro chega assim, pô, mas como é que ninguém viu isso? Não, viu não. Eu tive lá muita porrada, muita confusão para você chegar no equilíbrio do que é o melhor, o que não é. Então, isso... Quanto mais conhecimento, menos certeza. É verdade. Não é isso? Mas você... Quando você vê muita certeza, você pode apostar. sabe Tem que ignorância junto. E você sabe que essas coisas todinhas, eu brinco, né, que eu sofro às vezes um pouco mais porque eu questiono muito, que é outro problema. O questionar muito é muito interessante em algumas coisas que você sempre está buscando, está sempre se mutando. Mas, às vezes, era mais simples para mim não questionar demais e ficar na mesmice. A mesmice é ótimo, tudo Mais bem, fácil. é cômodo, o conforto da mesmice, né? Mas você vai continuar na mesmice o resto da vida. Mas você tem essa necessidade. E vai ficar de lá criar. na base, aquela base que você citou há pouco tempo exatamente, vai atrás, ficar né? naquilo lá. Porque não diferencia. Por isso que você olha, eu vou dar um exemplo clássico disso aqui para você. Eu, quando eu fiz minha residência, eu tinha cirurgiões muito famosos que eu ajudava eles. Eles operavam muito no período da manhã, porque eles eram mais cotados, eles ficavam a sala toda dele, faziam 2 salas, aquela coisa todinha. Mas tinha um grupo enorme de cirurgiões que trabalhavam aqui, mas eles operavam mais de tarde. E não eram bem cotados. Aí eu falava, pô, eu quero entrar na cirurgia dos outros também. Aí os colegas meus, pô, Arioso, vou entrar só de fulano, que são bons. Eu tenho que entender por que o outro não foi para frente. Por que qual a limitação dele? Eu tenho que entender por quê. Claro. Porque, claro, você acha que todo mundo que fez cirurgia plástica vai ser bem? Vai ser bem? Não. Até para não incorrer na mesma Sim, limitação. você entender o raciocínio do sujeito, como é que é. O cara era extremamente, tinha um conhecimento brutal, mas ele não tinha o dom de operar, porque também você tem que ter o dom. Não é só querer ser o dono da verdade, se conhecer demais cultura, e depois não sabe transmitir aquilo tudo no dom de fazer o procedimento. Então era uma coisa interessante eu ver essas coisas todinhas, e isso aí vamos dizer assim, me edificou muito a minha personalidade, o meu modo de ser, de interpretar e ver isso aí todinho, e como eu conduzi pro lado da minha vida. E não é só ver o que é bom, você também tem que ver o que é ruim, para você juntar o bom com o ruim e entender por que um foi bom e o outro foi ruim. Vou trazer uma outra questão aqui agora, tá? Que Olha, eu tô aproveitando. Então, isso. vocês estão vendo que eu tô aproveitando, né, gente? Bom, há um tempo atrás, a gente teve o boom da lipo-HD, né? Sim. Lipo-HD era o que... E agora tá começando uma outra tendência, que é a história de remodelação costal, certo? Então, comenta sobre isso. Bom, eu vou te falar claramente isso aí todinho. A remodelação com ressecção de arcos costais, isso eu sempre achei uma contraindicação formal. Esses dias teve a minha secretária, veio e perguntou, doutor Arioso, tem um ligando de ligar 2 vezes para casa, o senhor tira a costela. Viu? Entendeu? Aí eu falei, eu não tiro, não recomendo. Se fosse minha irmã, minha mãe, não faça isso aí, porque eu acho que não vale a pena. Eu não faço esse tipo de procedimento. Primeiro, claro, né? Quando você manipula, tirar a última costela, o arco costal, você
pode, né? Ali a manipulação é a parte pulmonar, você pode fazer lesões internas. Segundo, você vai gerar uma cicatriz de alguma forma naquele ponto ali. Que uma cicatriz sempre é uma cicatriz. Mesmo que você tenha uma cicatriz de bom padrão, use técnica para gerar, mas sempre é. Então, eu, sinceramente, a pessoa quer afinar, quer fazer a cintura. Fazer aquela silhueta mais arredondada, fazer o pilão, o famoso pilãozinho ali. Isso, é. Entendeu? Então eu falo isso de coração e pela minha própria experiência. Não entre nisso aí, porque isso aí é zebra. Escutem, gente, vai escutando. Isso é zebra, é uma confusão danada, isso não é interessante. Não tem, infelizmente, não tem. Então, quando a pessoa tem o quadril, a implantação do quadril muito alta e o último arco costal muito baixo, que você avisa para ela, eu não vou conseguir fazer o pilão, porque a altura de um para o outro é um espaço muito pequeno, eu não tenho como cavar esse espaço. Eu vou melhorar, vou dar um contornozinho, mas aquele pilãozão eu não vou poder dar. E não vou aconselhar você a fazer nada que não for tirar a costela. Se for fazer uma costela, você vai fazer com outro profissional, porque eu não vou fazer esse procedimento, porque eu já vi casos problemáticos. Isso também é um outro caso, que a gente vai, é muito aquilo que acabamos de falar aqui, ir e voltar. A remodelação do arco costal, a remoção de arcos costais, isso já teve há 20 e tantos anos, teve essa moda, mas teve tanto problema que o pessoal abandonou. E aí ressuscita depois. Você não esqueça, a gente vive num mundo de marketing, indução de marketing. Nada as pessoas se criam, né, assim, nada se cria, trazem à tona coisas. Então você hoje ouve falar assim, não, vou fazer cirurgia de mama, vou fazer um sutiã interno, uma cinta muscular, vou fazer isso aqui todinho. Isso aí se fazia há 30 anos atrás. Só que tinha outros nomes. Para essa prótese não descer, né? Isso aí é feito independente, mas as pessoas criam esses nomes, mas para leigo, para impressionar. Isso. E parece uma novidade. Parece, mas e a novidade vende. Na realidade, vende muito. Mas só que na história também mostrou que a pessoa vende a mentira um tempo, mas a mentira depois vê que aquilo lá é falso. Isso. Se queima a longo prazo. Aí muda de nome e volta. Exatamente, volta. Então as pessoas tentam fazer esse jogo o tempo todo. A mesma coisa que a gente falou da época de fake que a gente vive, de seguidores, de manipulação, de Photoshop, de tudo, também existe esse negócio de mudar denominações como se fossem coisas. Em todas as áreas. Porque, por exemplo, na minha, o que a gente tem de ativos que vêm para o mercado, ficam um tempo, não são bons, mas voltam depois com uma outra roupinha. Outra denominação, outra coisa. E aí, por exemplo, quer ver uma coisa? A gente está vivendo na cosmiatria uma novidade, que são os exossomos. Exossomos, uma tá na moda. coisa, não é? Sim. Que está vindo. Ok, tem as suas aplicações. Mas esses produtos nessas vesículas, esses sistemas de entrega, isso não é nada novo, né? Então, assim, a gente já tem vários tipos. Estou falando para uso tópico, né? Que é o meu caso. Não estou nem falando dos injetáveis, do PDNR lá que se injeta. Sim. Mas para uso tópico, esse tipo de vesícula do tipo lipossoma, entendeu? Glicosfera. São vários sistemas de entrega para um determinado ativo. Então agora eles estão vindo como exossomos. Mas o que isso tem assim de tão diferente? Não tem nada. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma roupagem. Sim. E aí vem atrelado a um resultado muito superior. Mas eles criam um marketing em cima disso aí Cria. todinho. Criam uma expectativa fantasiosa e você planta isso aí, tudo gera dinheiro, E muito vai embora. dinheiro. Entendeu? E é impressionante. E para quem não está na área e não está acompanhando, realmente vem novo. É novo. É verdade, eu sei É isso. disso. Isso acontece, o que você falou aí, acontece com a gente todo dia na farmácia. É verdade. Então, isso também acontece dentro da área médica. Então, você tem que ter equilíbrio, bom senso. Nem todo mundo tem essa percepção da realidade, do que é fato, aquilo representa, mas as pessoas pegam carona naquilo ali porque querem vender, porque querem fazer, porque querem indicar, porque querem fazer. E isso aí é mercado, lógico. Isso aí, infelizmente, as pessoas gostam muito de ser induzidas. Eu falo, poxa vida, como é que as pessoas entram nisso aí todinho? Compram uma solução fácil, né? Tudo sim. Quanto mais simples, mais fácil, as pessoas fazem tudo. É muito mais fácil vender uma mentira do que vender verdade. Com certeza. Plantar mentira é uma coisa fantástica. Porque você fala o que eu quero ouvir. Sim. Aí eu vou lá e compro. Você seduz. A mentira seduz. Você fala a coisa todinha. Se você for um bom vendedor, você pode falar uma mentirada danada, a mentira pode ter perna curta. Mas até a perna cair de vez, já fez o que tinha que fazer, o objetivo que tinha que ser alcançado. Eu falo muito
faz aquilo ali. Aquela velha história, né? Se a esmola parece muita, o santo tem que desconfiar. Isso é muito verdade, tá, gente? Isso é muito verdade. Eu posso falar pela minha área e vocês estão ouvindo aqui uma pessoa super experiente na sua área falando a mesma coisa em áreas diferentes. Mas é verdade isso aí. Então, você tem que sempre dar o desconto, perceber, ouvir muito, não caia nas primeiras palavras que você ouve, a primeira coisa que você faz, como se aquilo lá fosse uma verdade, como você falou. Coisa em contexto, uma coisa que, na realidade, a maioria vai e volta. Sendo que eu falei, a maré vai e volta com outro nome, com outra forma. Isso aí todinho, o tempo todo é isso aí. E você tem que ter, eu brinco, olha, todo mundo tinha que ter alguém próximo que fosse mais conhecimento para ajudar a orientar algumas coisas, que as pessoas caem muito, são facilmente induzíveis a esse tipo de produtos e procedimentos que seduzem, vamos falar assim. Seduzem, facilmente. Entendeu? Facilmente. Entendeu? Olha, gente, eu tô adorando esse bate-papo, né? Eu acho que é a primeira vez que eu recebo aqui um cirurgião plástico. Acho que eu vou convidar até outros pra gente, né, ampliar, porque assim, já que nós temos um estado aqui, né, com tantos cirurgiões e com tantas cirurgias, Sim. eu acho que trazer, porque assim, um dos objetivos aqui do canal, Sim. né, além de falar de prescrição, é trazer informação de saúde, né? Sim. Porque eu falo que informação é poder, né? Então, se a pessoa está lá ouvindo a gente, ela está buscando, ela está pensando em fazer uma cirurgia plástica, depois de ouvir esse conteúdo aqui, ela vai pensar de outra forma. Então ela tem uma visão diferente. Ela tem uma visão diferente. Então ela vai ser um pouco mais crítica na escolha desse procedimento, desse profissional, e mais consciente também da sua parte no processo. Que ela não pode entregar todo o resultado da cirurgia na mão do cirurgião. Não é bem isso, não. Né? Não é Depende isso, não. muito dela também. Coisas, Então, eu acho que esse é um objetivo que eu tenho aqui, de trazer informação de saúde, informação de qualidade, informação com bagagem, né, de gente que sabe do que está falando, que vive do que está falando, porque hoje a gente está numa era também de consultores. As pessoas viram experts em áreas que elas nunca atuaram, né? Tudo por dinheiro, na realidade. Tudo então, gente, para com isso. Vamos ouvir quem está na área, quem está fazendo, quem está no dia a dia ali, escutando o seu paciente todos os dias. Como ele falou aqui, que uma coisa que ele faz é muito de alinhamento de expectativa. Sim. E esse é um trabalho. Eu não posso querer só operar, botar na mesa e operar. Não, você tem que ter muito bom senso. Senão você vai errar muitas e muito mais vezes. Muito mais vezes, né? Com muito mais intercorrências. A gente não é perfeito. Nunca. Mas se você não tiver essa percepção, você vai entrar num nível, cada hora, de falha maior. Pior. Exatamente. Né? Então você tem que ter esse equilíbrio mesmo. Então, assim, de trazer, eu fiquei muito satisfeita de trazer essa discussão aqui, porque eu acho que ela vai ser produtiva para grande número de pessoas que podem estar nos ouvindo agora. E aí, se para você faz sentido essa informação, né, se você está gostando, eu vou pedir para que você se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos, curta esse conteúdo, esse vídeo e compartilhe com mais alguém. Tem uma amiga aí que está pensando em fazer uma cirurgia plástica? Já manda para ela, porque vai ser útil, né? Sim. E aí, para a gente ir aqui finalizando o nosso bate-papo, que infelizmente não é indefinido, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre aonde você está, como é que as pessoas te encontram, aonde buscar, né? Eu já conheço, mas sempre tem alguém que não conhece. Fala aí, você e seus filhos estão juntos? Na verdade estamos juntos. Isso aí eu acho que a gente brinca sempre, né? Quando você quer achar um profissional, você acha o profissional. Acha. Né? Eu acho que a primeira coisa, você quer fazer uma cirurgia plástica, se informe se o profissional é um profissional da área que ele está se referindo. Então, isso não é difícil. Você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, botar o nome lá, só o sobrenome, botar o estado, você vai achar qual é a qualificação daquele profissional todinho. Todos os habilitados. No Conselho Regional de Medicina também você tem acesso, se a pessoa tem o título de especialista. Isso. Também. Então, isso é a primeira informação. Se a pessoa está qualificada para fazer um serviço de qualidade. Segunda informação, conversar muito com o profissional se ele também vai operar num ambiente que tenha recursos para dar, no caso de qualquer intercorrência, um atendimento, um suporte adequado. Então, isso também é outro fator que a pessoa não pode relevar isso aí, não. A pessoa tem que considerar todos esses fatores todinhos. A busca do cirurgião, ele não é feito, como a gente já falou, no Instagram. Isso aí eu tenho meu Instagram, quem achar vai clicar lá e vai achar isso aí fácil. Mesmo site, como botar, vai botar isso de forma... O nome precede a figura, né, gente? Coitado de nós. Vai achar isso bem tranquilo e não tem dificuldade nenhuma. Mas eu acho que o cirurgião e o paciente tem que se identificar. Cada cirurgião, ele tem o paciente que merece. Entendeu? O médico e a paciente também. Entendeu? Se você olhar, tem personalidades que se casam.
O tipo de paciente que Empatia, opera né? comigo, empatia, você entender que o tipo de paciente que opera comigo é diferente de opera com outro cirurgião, porque ela se identificou com alguns comportamentos, algumas atitudes, tudo isso aí todinho é que vai importar. Então, o tipo de paciente tem a ver. Você for olhar minhas pacientes, bem Caruso tem um padrão gozado, ele se repete, não tem uma coisa muito... O cirurgião e o resultado das suas pacientes tem a ver com o cirurgião. Tudo se casam, personalidades se casam, entendeu? Quando você foge disso aí, tende a ter um resultado que vai fugir do normal. Desalinha, né? Desalinha. Desalinha. Entendeu? É Mas uma é um verdade. prazer de novo estar aqui com você. Pra mim. Eu gostei muito de conversar, porque eu amo o que eu faço de fato. Tenho muito É prazer. Qualquer perceptível dúvida, isso. todinha, a gente faz isso com muito amor, muito carinho, não é isso? E eu estou à disposição, quando se precisar de mais informações, o que precisar, a gente sempre está à disposição, Rana. Eu que agradeço. Achei ótimo o nosso bate-papo, né? Fluiu com leveza aqui, ó. Sim. A gente nem vê o tempo passar, tá vendo, gente? Que eu falei, ela chegou aqui, a gente não tem roteiro, né, doutor? Exatamente. E vamos conversando e vai Mas dar se certo. deixar, a gente vai continuar aqui mais Mais horas. Sim, porque a gente puxa um assunto, cada puxa o outro, a gente vai puxando e vai levando, isso vai longe mesmo. Exatamente. É um Entendeu? prazer pra mim. Muito obrigada. Muito obrigado a essa oportunidade de eu poder casar, a trazer a farmácia, a cosmiatria para dentro da cirurgia plástica, explicar esse casamento, como é que ele é fundamental, importante no futuro para a qualificação das pacientes e dentro da cirurgia plástica, cada dia isso vai ser mais importante. Isso, muito verdade. Obrigada. Obrigado.